Olá, saudações! Bem-vindos a Dicas do Zé. O que fazer primeiro? Assistir o filme ou ler o livro? Então, há muito tempo que eu não tenho essa dúvida mesmo entre assistir o filme e ler o livro primeiro, porque o nosso mercado editorial já está bastante dinâmico. Então, quando um livro é lançado lá fora, ele rapidamente chega em nossas mãos. Quando é feita a sua adaptação cinematográfica, nós já conhecemos a história. Fica só aquele dilema, será se o filme vai ser fiel ou não ao livro que eu li? Enfim. Mas, neste caso aqui, História de Sua Vida e Outros Contos, de Ted Chiang, publicado pela Intrínseca, foi algo totalmente novo. Eu nunca ouvi falar nesse autor. E ele foi publicado juntamente com o lançamento do filme A Chegada, de Denis Villeneuve. Então eu realmente fiquei em dúvida. Mas como o filme A Chegada foi baseado em um conto deste livro, que ainda tem mais outro de 7, eu preferi assistir o filme primeiro. Se fosse um romance único, talvez eu lesse o livro. Mas como é apenas um conto, eu preferi assistir o filme e foi uma decisão acertada. Valeu bastante a pena assistir A Chegada e depois ler o conto que deu origem a este filme. Então vou falar um pouquinho da história do cinema, né? A Chegada, de Denis Villeneuve, e depois conversar sobre este livro maravilhoso de Ted Chiang, que não se resume apenas à história de sua vida. Tem outros contos que também são sensacionais. O filme A Chegada, de Denis Villeneuve, ele pode dividir opiniões, mas isso vai depender do que você espera do filme, o que você deseja assistir. Se você imagina um filme de ação, um tradicional filme de invasão alienígena, você vai sair extremamente decepcionado. A despeito, não estou aqui fazendo juízo de valores, não. Independence Day, Batalha de Los Angeles, Guerra dos Mundos e tantos outros filmes de invasão alienígena, eles têm seus méritos, eles divertem e têm o seu momento. Mas A Chegada, ele faz uma abordagem totalmente diferente. Ela é bem mais profunda e não foca nas cenas. Até o que eu estava pensando. Quando eu saí do cinema, eu não saí falando assim, você viu aquela hora em que... e você viu aquela cena. Não, você sai pensando nos argumentos propostos, nas teorias que o filme lhe propõe, que você começa a tentar digerir. Você sai bastante atordoado do cinema sobre o que eu vi, o que eu assisti, o que era aquilo, o que o autor quis dizer. Será possível? E como seria tudo isso? Então, é um filme que faz sua cabeça rodar, mas não em termos de visual, mas em termos de conteúdo, em termos de propostas. Realmente são propostas alternativas de existências e de formas de ver o mundo que lhe dão bastante o que pensar. Você sai do cinema meio que esbarrando nas pessoas, porque você está ainda pensando no que viu. E chega em casa pensando, no dia seguinte você também está pensando, e você começa a procurar respostas, porque não é aquele filme que eles te entregam tudo de bandeja, sabe? Uma bandeja de prata, com tudo ali à mão e etiquetado. Isso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui que você viu é aquilo outro. Você veja, divirta-se e esqueça. Não. Você tem que pensar bastante tudo aquilo ali que ele foi apresentado pelo diretor e pela história em si. Então, é um filme que, se você tiver em foco, é um filme com um ritmo até lento em alguns momentos. Na verdade, no meio do filme, até ocorre uma certa quebra no ritmo. O ritmo ele é lento, mas ele mantém você preso, ele gera um suspense muito interessante, mas suspense em relação a outras coisas, que não só a presença dos alienígenas, mas no meio do filme ele dá uma quebrada, ele parece que fica um pouquinho morno, mas logo ele pega a força novamente e se desenvolve até
um final assim espetacular em termos de história, o que lhe foi apresentado ali, o que aconteceu em tudo aquilo. Muito embora o filme tenha tomado várias liberdades em relação ao conto, para ele ficar um pouquinho mais acessível para o cinema convencional, ele ainda está muito à frente de filmes, como eu falei, Independence Day e Guerra dos Mundos, do Tom Cruise, enfim. Porque ele tem uma outra proposta. A ideia de que você vai ter do filme, a sua experiência cinematográfica, que ela é muito importante. Porque há uma trama e ela te prende do início ao fim, mas dentro dessa trama, ela vai muito além da questão de quem são os alienígenas e o que eles pretendem. E isso me deu a ideia assim, de imaginar como seriam os contos desse autor, Ted Chiang, de onde foi baseado esse filme. Então, depois de assistir no cinema, eu cheguei em casa e corri para ler este livro aqui, que é a História de Sua Vida e Outros Contos, de Ted Chiang, publicado pela Intrínseca. O filme foi baseado neste conto, mas tem outras histórias também que são sensacionais. Porém, todas são dificílimas. Assim, ele exige muito do leitor. Não que você vai deixar de apreciar a história, mas em tudo, né? Quanto mais conhecimento você tem em relação a um assunto, melhor você extrai prazer. Mas ele realmente exige bastante de você. São 8 histórias e vou falar brevemente sobre cada uma delas. A Torre da Babilônia é uma das melhores histórias que eu já li, talvez a menos complicada de você imergir no tema. Ele trata da construção da mítica Torre de Babel e da tentativa do homem de atingir o céu. Mas aí, claro, que ele faz de uma forma assim muito interessante. Ele coloca praticamente naquela época, você se sente dentro daquele contexto, caminhando por aquela torre, trabalhando na sua construção e gerando a expectativa do que você vai encontrar. E nisso ele mostra como o conhecimento prévio é importante na hora de você enfrentar o desconhecido. Outra história se chama Entenda, que trata da evolução, do desenvolvimento da inteligência através de meios artificiais. E aí gera uma trama assim, não só de questões governamentais, mas como seria o ser humano se sua inteligência ele fosse ampliada assim, de forma quase infinita. E aí existem embates não só sociais, mas como psicológicos, como emocionais, éticos. E o autor ele trabalha muito todas essas questões utilizando disciplinas científicas. Ele parece ser um cientista, ele fez faculdade, se eu não me engano, de ciência da computação, mas ele trata todos os temas como um profundo conhecedor. No caso da Torre da Babilônia, parece que ele é um historiador. Nesse ponto aqui, Entenda, ele desenvolve bem a questão do aprendizado, do desenvolvimento da inteligência humana. E no outro conto, Divisão por Zero, ele se mostra um matemático de mão cheia. Aí eu tive alguns probleminhas, porque eu tenho altas dificuldades com matemática. E essa história conta a descoberta por parte de uma cientista, de uma matemática, sobre uma fórmula que revoluciona o jeito de ver a matemática em si. Então, o que eu tive que fazer? Eu criei a tal da suspensão da descrença. O que ele me oferecia eu não entendia como conceito matemático, eu aceitava e continuava seguindo a trama. E devo ter perdido alguma coisa, mas não deixei de apreciar esse conto que é sensacional. Mostra o impacto que certas descobertas têm na mente dos seus descobridores. Uma outra história também sensacional é A História da Sua Vida, que foi baseado no filme A Chegada. É uma história relativamente curta, e se no filme houve concessões para tornar a história assim, mais próxima de um cinema convencional, o conto ele é totalmente intimista. No caso, ele dá bastante ênfase à ciência da linguística, que a personagem principal é uma linguística, que ela precisa entrar em contato com esses extraterrestres. Então, ele trabalha muito essa questão do idioma como forma de se entender um ao outro, e como é difícil o entendimento. Se muitas vezes é difícil o entendimento entre nós mesmos, seres humanos, que dirá entendimento entre consciências totalmente diferentes. Então ele mostra como o aprendizado de idiomas,
o entendimento entre os seres, ele pode modificar mais do que simplesmente o seu conhecimento em língua, mas também sua forma de ver o mundo. Mas isso de uma forma muito radical. É um conto excelente e o filme realmente foi muito bem escolhido. Mas tem uma outra história aqui também que daria um excelente filme, que era esse que eu falei, o conto Entenda, que é o desenvolvimento da inteligência humana. Ele também daria um excelente filme, quem sabe no futuro. Bom, continuando. Depois de História de Sua Vida tem 72 letras, que trata da lenda do Golem, que é um ser, se eu não me engano, é um ser místico, que creio que da cultura judaica, que fala de seres inanimados que adquirem vida mediante a escrita de determinados nomes. O poder da palavra escrita te dá vida a esses seres. Só que aí, mais uma vez, o autor pega diversas disciplinas, como clonagem, como política, economia, diferenças de classe, eugenia, procura de uma raça perfeita, e transforma numa história assim muito forte, envolvendo inclusive o futuro da humanidade. Nada aqui é só o que o título aparenta ou o que a história aparenta. Ele vai sempre bem mais fundo em todas essas questões. Aí vem um conto que é curtíssimo, chamado A Evolução da Ciência Humana. É um conto pequeno que o autor ele meio que emula publicações científicas, assim, periódicos científicos que relatam descobertas. Ele faz isso também de uma forma bem interessante. A outra história é sensacional também, é O Inferno é a Ausência de Deus. Ele se utiliza dos anjos como metáfora para os acidentes naturais que dizimam vidas e como as pessoas lidam com isso. Como cada um lida com uma tragédia, seja pessoal, seja coletiva, porque a morte ela é sempre individual, independente de quantas pessoas morreram e quem morreu. Então, nessa história, ele mostra como você consegue lidar com uma perda, com uma tragédia, ou até com uma dádiva. Como cada um reage, de que forma, em relação às suas crenças, suas descrenças, como você se modifica ou não se modifica em relação a coisas que estão muito além do seu controle. Ele usa como metáfora a existência de anjos nessa história sensacional. O Inferno é a Ausência de Deus. Eu acho que se não o melhor, é um dos melhores contos deste livro. Aí vem Gostando do que Vê, que é o último conto. Gostando do que Vê, um documentário. Em forma de entrevistas, ele nos apresenta um documentário sobre a força da beleza, mas a beleza física, estética, e como ela se tornou até uma moeda forte no comércio entre a ascensão social, entre adquirir emprego, como a mídia, como a economia, como o marketing se utiliza da beleza em detrimento de qualidades interiores das pessoas. O autor então vai fundo, através da ficção científica, ele nos apresenta uma forma dessa beleza ser ou não anulada, e aí gera uma série de debates em relação a prós e contras da beleza física, de como ela é importante e também de como ela pode atrapalhar quem a possui, ou mesmo quem a não possui, escondendo outros méritos que aquela pessoa poderia ter. Então é um conto bem longo, mas assim, é praticamente um debate sobre essa questão da superficialidade, da beleza, da futilidade, mas também de como o belo também é algo que é agradável aos olhos, também é muito importante para a vida. É interessante, você começa a assumir um lado, depois vem outros argumentos, você começa a pender para o outro. É tudo muito bem escrito e você sai, mais uma vez, desse conto pensando no que lhe foi apresentado, exatamente como no filme. Então, tanto A Chegada, de Denis Villeneuve, é um filme excelente, mas muito diferente do que normalmente nós estamos acostumados, quanto A História de Sua Vida e Outros Contos, de Ted Chiang, um livro com 8 histórias também, que são muito profundas e vão muito além da ficção científica convencional. Essas são minhas dicas de hoje. Se curtiram, deem joinha e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!